A palavra corrupção, do termo latino corruptione, cujo significado, primeiro, é o de adulteração, decomposição, putrefação relativa a alimentos e a outros materiais. Em sentido figurado, significava perversão, devassidão, depravação, aplicável às pessoas ou regimes políticos. Sabemos que a corrupção não é um fenômeno novo. Quando olhamos para o caso do Brasil, que sofre de um nível elevado de corrupção, somos obrigados a retroceder na história e a buscar as raízes do problema, que vamos encontrar em nosso processo de colonização. Depois, será mais fácil compreender os elementos recorrentes da vida sociopolítica brasileira, como o patrimonialismo, o clientelismo, o coronelismo, bem assim as características do momento atual. Na atualidade, o sentimento mais ou menos geral parece ser de uma incômoda ambiguidade. Ao tempo em que desfrutamos de uma realidade democrática e nos tornamos mais conscientes e menos tolerantes quanto à corrupção, experimentamos a sensação de que ela forma parte da nossa tradição, encontra-se generalizada no tecido do Estado e, por tudo isso, nada há que se possa fazer. É como se a corrupção não fosse algo episódico, mas sim sistemático. Mas, apesar disso, o Brasil passa por um processo histórico de combate à corrupção e fim de impunidade das elites políticas e empresariais com a Operação Lava Jato da Polícia Federal. Depois de um longo período afogado em um mar de lama, nosso país empreendendo esforços para coibir práticas como pagamentos de propina, desvio de dinheiro e redução da impunidade de empresários e políticos, mas os resultados práticos ainda são incertos. É essencial que empresários, agentes políticos e a população em geral saibam que a corrupção tem consequências jurídicas, como a prisão, a perda de bens e até a saída da vida pública no caso de um político. Nesse sentido, senhor presidente, tramita nesta Casa a proposta de emenda constitucional de nossa autoria, 34/2015, que estabelece que processo de lesões contra o patrimônio público não deve permanecer em segredo de justiça. É direito dos cidadãos e da imprensa ter amplo acesso às informações de um processo judicial em caso de crime contra o patrimônio público. A publicidade do processo é o preço que se paga para se viver em uma democracia. No sentido de ampliar a discussão e criar medidas previstas em lei para reduzir a corrupção, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial destinada a discutir as 10 medidas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal. A proposta fazem parte de um conjunto de providências legislativas idealizadas para coibir de verbas públicas os atos de improbidade administrativa. O pacote teve o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas em todo o país, a exemplo da Lei Ficha Limpa, também iniciativa popular que acabou sendo aprovada pelos deputados e senadores. De uma forma geral, o projeto tem como objetivo combater e prevenir a corrupção em todas suas formas, com alterações que abrangem os códigos penal e de processo penal, a lei dos crimes hediondos, da improbidade administrativa, das eleições e dos partidos políticos, além de criar novas formas de combate aos ilícitos que dilapidam o patrimônio público. A proposta tipifica o crime de enriquecimento ilícito de funcionário ou agente público, entendido como um incremento significativo no patrimônio de um funcionário público por ingresso que não podem ser razoavelmente justificado por ele. Não se trata de inversão do ônus da prova, do tocante ao caráter ilícito da renda, mas sim de acolher a única explicação para a discrepância que é encontrada em dado caso concreto, pois é muito difícil punir o crime de corrupção, salvo quando uma das partes revela a sua existência. As mudanças sugeridas objetivam fazer da corrupção uma conduta de alto risco, hoje considerada de baixo risco, com pena mínima iniciando em 2 anos de prisão. Ademais, uma pena maior permite um prazo mais dilatado para a sua investigação e processamento, evitando-se que o crime prescreva. O agravamento das penas é justificado como uma reprovação proporcional ao gravame. O furto e o roubo suprime o patrimônio. A corrupção vitimiza a nação, rouba a comida, o remédio e a escola de milhões de pessoas. É uma conduta planejada e pensada, ou seja, há uma decisão racional que toma em conta custos e benefícios.
dado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, indicam que são desviados do Brasil pelo menos 200 bilhões por ano. Isso corresponde a 2 vezes o total do orçamento federal da saúde, 2,5 vezes maior que o orçamento federal da educação. Por esse valor, poderia ser duplicado o programa Minha Casa Minha Vida. Por isso, propõe-se a inclusão da corrupção no rol de crimes hediondos, independente do valor envolvido. Tal medida terá como efeito impedir a concessão de indulto e comutação de pena aos criminosos. Além disso, a perspectiva de pena mais grave, de condições mais gravosas de cumprimento da pena, será certamente um fator de desestímulo a tais práticas criminosas. O projeto promove ainda alterações em relação à produção de provas, ao habeas corpus, ampliação das preclusões de alegações de nulidades, além de trazer inovações na lei de lavagem de dinheiro, lei dos partidos políticos e da lei eleitoral. Hoje, para amenizar os efeitos da corrupção e da criminalidade, a delação premiada é um importante mecanismo. Confessa o delator, pois tem um interesse direto na delação, uma vez que, quando ele auxilia nas investigações, há uma extinção ou redução da pena que seria imposta a ele. Em tempos da Operação Lava Jato, esse instrumento é aplicado quando o criminoso se enxerga em uma situação sem saída, não havendo a possibilidade de se furtar da pena, usando a delação como meio. Saem ganhando os dois lados da moeda, o Estado e o criminoso. Entendemos que os excessivos números de recursos adiam o cumprimento das penas, criando no nosso país uma cultura de impunidade. Na nossa bandeira brasileira, diz que a ordem nos leva ao progresso, mas, infelizmente, no nosso país, o que nós temos observado é que a corrupção tem nos levado a um retrocesso. Muito obrigado, senhor presidente.